Eu vou fazer um exemplo aqui, usando o FullProf, gerando o background, né, a partir de interpolação de dados e de uma forma que não precisa ficar chamando o ficheiro toda hora. Então a gente tem um arquivo aqui em XY, eu vou abrir no bloco de notas e vou salvar ele como .dat. Guardar. Se ele não tiver em .dat, o PCR não vai entender que ele é um ficheiro de dados de difração. Então agora a gente já tem o arquivo .dat, a gente abre o FullProf. A gente vai usar dois softwares, o EdPCR para fazer o refinamento e o Implot R, eu gosto de usar o 2006, o azulzinho, para fazer o background, porque a edição de pontos é mais fácil do que no Implot R, que não é o azulzinho. A gente abre aqui, Open File, eu vou selecionar o meu arquivo, tá na área de trabalho. Então eu vou pegar o meu arquivo, tanto faz se eu pegar o DAT ou o XY, mas eu vou pegar o .dat. E aqui a gente seleciona o formato dele, que ele tá 2 colunas XY. Ok. Então tem duas maneiras de fazer, né, de calcular o background. A gente vem aqui em Calculations, Background, Enable. Então eu posso ou vir inserindo ponto por ponto, eu dou um zoom e venho inserindo ponto por ponto no meu difratograma. O importante é sempre deixar os pontos um pouco abaixo dos seus dados, para que ele não altere, né, seus dados. E aqui nessas interseções, né, a gente tentar fazer um pouco mais de volta para deixar bonitinho. Com o clique no botão direito a gente volta o zoom, tá? Então aqui a gente vem. Então toda vez que tiver aqui um pico a gente pega aqui no começo dele e vai assim até o final. Outra forma, né, eu vou clear. Outra forma, né, que se você tiver, no meu caso, por exemplo, eu tenho um background bem comportado, então se eu fizer um background automático, eu espero que ele fique ok também. Então, eu costumo usar 10 interações e um threshold de 0.5. Então, você vê, o 0.5 talvez tenha sido muito, né, porque ele acabou considerando esses dois pontos aqui, mas eu vou manter, né, porque assim ele vai identificar isso como novo pico. Ó. Esse ponto aqui eu já não gostei, então eu venho aqui, delete point e removo ele. Como eu achei que ficou, dá para melhorar um pouco aqui, eu vou adicionar mais um ponto aqui e mais um ponto aqui. Tá. Depois dá para testar, mas quanto maior for o threshold, maior ele vai considerar a largura do seu pico, tá? Então agora a gente salva. Save background. Pode chamar como você quiser, eu vou chamar de auto 1, né? Porque eventualmente se esse background não estiver bom, o software vai me avisar e eu ainda vou manter essa janela aberta, porque eu posso editar os pontos desse arquivo que foi gerado. Pronto, eu vou minimizar aqui. E a gente vai usar o EdPCR para criar a rotina dos nossos cálculos. Então, eu venho aqui no New, né, New Data, e ele vai ativar essas janelinhas aqui da direita. Para criar o arquivo, né, na mão, a gente vai seguir de baixo para cima mesmo, não tem muita regra aqui, é sempre de cima para baixo. Então eu vou botar aqui como sendo o níquel 2 manganês estanho, que é a amostra que eu vou fazer. E aqui a gente tem a opção de Refinement Calculation, que a gente também pode calcular teoricamente. Se for um dado de monocristal, a gente usa essa opção. E se for para fazer simulação de aninho, nunca usei, a gente aperta aqui.
Eu gosto sempre de deixar otimizado para cada, né, arquivo que eu vou fazer, ok. Então aqui patterns, a gente vai definir os nossos padrões de fratograma. A gente pode fazer até 5, o refinamento de até 5 de fratogramas de uma vez, mas eu vou manter aqui como um mesmo. O ideal para fazer esses 5 é quando você tem, sei lá, sequência de temperatura ou dados que estejam relacionados, né, que o software entende melhor. Então, vem aqui em Data File Pick Shape, aí vou dizer o formato do meu do meu arquivo. Eu posso vir aqui no browser e puxar meu arquivo, ele não vai identificar qual é o tipo, ele está ainda me dizendo que é o Free Format. Então, eu tenho que vir aqui, de qualquer forma, colocar XYZ. Refinement Simulation, tá? Quando o Pattern Calculation é para quando ele vai calcular teoricamente o seu padrão. Como a gente quer calcular em cima de um dado experimental, é aqui no X-Ray. Se for preciso fazer com dados de nêutron, a gente altera aqui. Se for Time of Flight, a gente coloca aqui. Então, no nosso caso é raio-x. Se a gente estiver usando uma outra fonte, a gente também consegue alterar aqui. E a gente, no caso, está usando sempre o Coro. Aqui no Pattern Calculation, você pode diminuir, você pode dizer se for Time of Flight, se for em energia, que você vai fazer o refinamento, tá? A gente vai fazer em 2θ. E eu não costumo mexer aqui nesse range, né, porque ele vai identificar isso conforme a gente vai fazendo as contas. Mas se for necessário, vocês podem fazer. O tipo de background, você tem a opção, né, se tem um difratograma bem comportado, você pode usar as opções de polinômio ou o de interpolação linear, que é o que a gente vai usar, porque a gente gerou aqueles pontos lá no implot. Tem a opção também de, ao invés de ser interpolação linear, ser cubic splines. Então, ok. Se for necessário excluir alguma região, a gente define aqui uma região e bota o low bound, vamos supor, de 10 até 20, e ele vai excluir essa região da nossa conta. Não é o nosso caso, então eu vou dar um cancel aqui, tá? E ele não guardou isso. IRF, né? Geralmente a gente usa um arquivo do próprio equipamento, mas a gente não vai usar essa opção também. Então, aqui. Fases. A gente vai incluir as fases. Aqui também dá para incluir, né, várias fases. Vai ter, acho que vai ter 2, 3, 4 fases. Então, vou, por enquanto, fazer só uma. Aí, vou colocar aqui que é a minha fase cúbica. É que a gente tem a opção de fazer refinamento estrutural, magnético, se for dados de nêutron com e sem campo. Profile Matching with Constant Scale Factor é o chamado refinamento do tipo Lebesgue, em que ele só vai levar em consideração a estrutura atômica e ele vai assumir que o fator de escala é sempre constante. Se eu já tiver um dado HKL, que me diz qual é a posição dos picos, eu posso usar esse HKL. Ele é útil quando a gente está fazendo sequência de amostras e a gente já tem a posição dos picos que a gente quer usar o mesmo para um novo refinamento. A gente usa esse HKL. Como eu vou gerar, né, de novo, vou gerar esse arquivo HKL, eu vou usar o Profile Matching with Constant Scale Factor. A gente também tem a opção de Profile Matching with Constant Relative Intensities. E esse daqui a gente usa quando tem mais de uma fase. É interessante usar antes de ir para o Rietveld. E aqui tem outras opções também, que é para quem está usando dados de monocristais e dados com medidas de fração de nêutron, que não é o nosso caso. Então, o coeficiente para calcular a porcentagem da fase, a gente vai botar automático, porque a gente só vai ter uma fase, né? Mas, no geral, a gente sempre coloca o automático, porque a gente está calculando, a gente não sabe quanto que é. Contribution to pattern, a gente vai dizer que essa fase está contribuindo, né? Existindo nesse nosso difratograma. E aqui tem várias opções de curvas para os picos, tá?
O mais comum é o pseudo-void, e eu gosto de usar o pseudo-void com divergência axial. E aqui, automatically generated from the single group space, e é isso aqui, quer dizer que a gente não precisa do arquivo HKL. Mas depois que a gente roda a primeira vez, principalmente em Hitville, ele vai gerar automaticamente, mas ele depois vai trocar para esse HKL. E às vezes, quando dá erro, a gente precisa vir aqui e trocar para automatically generated from the space group. Então, ok. Que a gente precisa incluir a simetria, ela é uma cúbica do tipo Fm-3m, e quando a gente inclui o grupo espacial aqui nessa parte da criação do PCR, né, ele tem que ter espaços, a menos que tenha uma barra, por exemplo, P21, né, que é P2/1, a gente tem que botar P espaço 21, e ele entende. Ou se você botar barra também, ele entende. Não, com a barra ele não entendeu. Nesse caso, quando ele não entende, a gente pode também usar o número, né, referente a esse grupo espacial. Então, Fm-3m, o número do grupo espacial dele é 225. Então, se você tenta escrever o grupo espacial e o software não entende, troca para o número desse grupo, tá? Então, eu vou manter aqui o Fm-3m, ok. E ok. Então, agora eu vou em Refinement. E aqui eu seto os ciclos, né? Quantas vezes eu quero que ele calcule em um ciclo só. Eu vou colocar 15, que é o que eu acho muito bom, não é muito nem é pouco, mas isso aí vai do usuário. E aqui a gente vai colocar as informações do background, né? Então aqui a gente pega o arquivo, import from background file. A gente vai lá na nossa página. E ele importa aqui os nossos dados de background. Então, depois de selecionar aqui, eu dou o OK. Aqui eu também tenho a opção de trocar para Cubic SP-Lines, mas eu vou manter a interpolação linear. OK. No Instrumental, a gente tem aqui os parâmetros instrumentais, né? O zero shift, que a gente pode ter quando a amostra tem alguma altura, né? O displacement, que também é uma deformação, né, durante a medida. Essa transparência, que tem a ver com a absorção, e eventuais correções necessárias para o comprimento de onda. Eu não vou mexer em nenhum desses parâmetros, tá? Porque a gente não está usando o arquivo IRF, então eu vou manter eles fixos por enquanto. Aqui em perfil, né, profile, eu tenho aqui a escala. Por mais que a gente vá usar o fator de escala constante, se ele tiver 0 aqui, ele não consegue calcular, então ele tem que ter algum número, tá? Então vou deixar 1. O B-factor é o fator de temperatura, que geralmente a gente também não refina, mas se você tiver um difratograma muito ruidoso, ele talvez possa melhorar o seu refinamento. Então aqui, como é uma cúbica, né, os parâmetros de rede são sempre os mesmos. Para você ir de uma para outra é só ir para o lado duas vezes. 6.4048, 6.048. E aqui, revisão. Quando a gente cria um novo PCR, ele já coloca os valores standard de UVW, né, que são os nossos parâmetros da largura bem altura. O eta ele coloca como sendo 0 e o x ele coloca esse valor, 0.018. Eu vou manter, tá? Que esses parâmetros eu vou refinar depois. Tem outros parâmetros que a gente também não vai usar para esses cálculos e a gente dá OK. Feito isso, a gente precisa salvar o nosso arquivo, tá? Essas outras opções aqui, ó, constraint, a gente ainda não botou nada para refinar, então a gente não consegue alterar. Esse aqui também a gente consegue botar limitações, né, para as contas que a gente vai fazer, o que não vai ser o nosso caso também. E o output a gente define aqui quais são os arquivos que a gente quer que ele exporte. Então, por exemplo, o CIF, se a gente exportar o CIF, ele já vai gerar um arquivo que a gente consegue abrir no Vesta para construir as estruturas.
esse arquivo de sum aqui no General Output Information, se você der um tiquinho aqui, ele é interessante quando a gente tem mais de uma fase, para ele calcular a fração de fase no Lebile, tá? No Hitveld ele calcula automaticamente. No Lebile, que ele vai levar só em consideração as intensidades relativas, precisa aqui que a gente ative essa opção. Então, eu vou dar um OK. Não tenho mais nada para fazer aqui, vou salvar o meu arquivo. Na mesma pasta onde eu tenho o meu dado, tá? Onde eu tenho o meu arquivo, e eu vou colocar o mesmo nome do meu arquivo de dado. Então, níquel, manganês, estanho, vou tirar o ponto DAT e guardar. Por que eu faço isso? Porque agora, quando eu for calcular, que é aqui nessa opção aqui, Run Full Prof Program, ele já vai automaticamente identificar que esse PCR é para aquele arquivo de dado. Então, ele vai automaticamente pegar o meu arquivo e calcular. Tá? Então, ele fez, né, eu tinha setado para 5 ciclos, ele fez 4 ciclos, ou seja, ele não tem mais o que calcular aqui. Fiquei com o fator Q quadrado 299, ou seja, ainda preciso melhorar essa conta, né, porque eu não botei nada para variar. Né? Então, por exemplo, aqui está um pouco shiftado esse pico principal, então isso significa que o meu parâmetro de rede vai estar menor do que esse que eu coloquei, né? Porque quando, né, sendo 2θ, o ângulo vai ser inversamente proporcional ao parâmetro de rede. Então, se eu tenho ângulos maiores, eu tenho parâmetro de redes menores. E ele vai mostrar aqui para mim, normal end, final calculations and writing, ou seja, não deu nenhum erro. Eu fecho aqui, ele pergunta, reload PCR file, como eu não tive nenhum erro, ele correu tudo bem, eu dou que sim. E agora eu boto os meus parâmetros para variar. Tá? Então, boto aqui os parâmetros de rede. Critério de convergência, eu prefiro também colocar o none. Ok. Salvo. Cada vez que eu faço alguma alteração no PCR, eu preciso salvar antes de rodar, porque senão ele não entende essa alteração que eu fiz. Ele não lê essa alteração. Pronto. E agora ele vai calculando. Então, ele está andando aqui, ó, com o meu difratograma para a direita, para ângulos maiores. E a gente vai ver que o parâmetro de rede vai estar menor do que 6.048, que foi o que eu coloquei. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Então, eu dei a pausa para correr alguns ciclos, né, para ele calcular. E depois de alguns ciclos, ele já está, acertou aqui onde está o meu pico principal, mas ele ainda não ajustou o formato da curva, né? Isso aqui quem vai fazer vai ser o VW. Então, aqui ainda o formato está bem mais sharp, né, do que o meu dado experimental. Eu vou fazer mais uma sequência. Bem, eu estou fazendo mais alguns ciclos e o meu Q quadrado, ele não está mais diminuindo, ele passou a aumentar. Então, isso significa que o software chegou no limite das contas dele e ele vai começar a gerar erros. Então, quando chega nesse limite, a gente fecha, tá? Então, tem que sempre ficar de olho no número de ciclos e no valor de Q quadrado. Então, a gente fecha e faz um reload, tá? E a gente vai ver aqui que o nosso parâmetro de rede, ele tá maior. Ele tá menor aqui, né? A gente tinha 6.048, agora a gente tem 6.059. E agora eu vou variar o V e o W, que são os parâmetros do formato da minha curva. Eu prefiro variar um por um, tá? Eu sempre começo pelo W, porque o W ele influencia menos no valor da tangente, então ele vai ter menos chance de gerar um valor de largura meia altura negativo. Mas a ordem fica a critério de quem for usar. Eu prefiro começar pelo W. Então, dou OK, salvo, roda.
E agora ele já ajusta melhor aqui a minha intensidade. E o meu Q quadrado foi para 5,36. Então, quando a gente olha aqui no... Então, ele fitou bem melhor aqui a nosso pico principal, tá? Ele tem alguns picos aqui na lateral que são chamados de picos satélites, tá? Que é para o tipo de amostra que eu estou fazendo. E não é importante agora para esse tutorial, mas o importante é que agora eu tenho, né, principalmente que o pico principal fitado, mas os outros ainda não, né? Então eu tenho que ir ajustando o VW, eu vou correr mais uma vez. E ele só fez 5 ciclos, ou seja, ele não tem mais o que calcular. Fechei. E aí eu vou variando os outros parâmetros, o W. E aí eu vou vendo se vai ficando melhor ou vai ficando pior. Eventualmente eu vou mexendo isso na mão. Ah, não teve nenhum erro. Ok. Eu estou satisfeita com o meu resultado, né? Então, quando a gente vai lá na nossa pasta, ele vai gerar vários arquivos, né? Aqui está o nosso background, o arquivo CIF que eu havia mencionado, e ele já exporta, como ele tem esse CIF, ele já exporta um arquivo Vista, que é um software que permite construir estruturas, tá? O ponto .alt, que vai ter aqui todos os parâmetros, né, que ele calculou, 2θ mínimo, 2θ máximo, as operações de simetria do grupo espacial, os parâmetros de redes diretos da rede recíproca, todas as informações do refinamento estarão aqui, né, depois de alguns ciclos, né, vai estar aqui, ó, o pattern 1 na primeira conta, né, depois na segunda. Então, esse arquivo alt, ele sai tudo do seu refinamento. Eu prefiro olhar para o ponto sum, no arquivo ponto sum, que ele já vem com todos esses resultados resumidos da sua última conta, né? Da última run que você fez. Então, ele diz aqui o número de parâmetros que você variou na última corrida, os parâmetros de rede e o erro. Esse erro só vai aparecer se esse parâmetro estiver variando. Então, o ideal é quando você já está satisfeito com o seu refinamento, você botar todos os parâmetros para variar, para ter o valor do erro de todos eles, né? Então, aqui, por exemplo, na última, eu só fiz o V, né? Então, ele só tem erro aqui associado para o V. Então, eu teria que colocar os dois para variar. E aqui eu tenho os Reliability Factors, tá? Então, eu tenho aqui meu RP, RWP, R experimental e o Q quadrado. O Q quadrado, que é o que a gente vai estar mais interessado, tá? Aqui ele diz a informação da nossa fase, o fator de Bagg, o volume da nossa célula unitária e a fração de fase. Essa fração só vai ser diferente de zero se a gente tiver mais de uma fase, se a gente estiver fazendo a conta no modo Hitville, tá? E se eu tivesse mais de uma fase, tá? Quando eu viesse aqui embaixo, como eu pedi para que ele fizesse no output um Goodness of Refinement, ele me dá essa opção aqui embaixo, em que eu vou ter a fase, a porcentagem da integral de cada pico, tá? Da contagem, e ele vai dizer aqui qual é a fração de fase, se eu tivesse mais de um, tá? Que não é o caso. Então, faz. E ele gera também um arquivo PRF. Esse arquivo PRF, ele é aberto no WinPlot, que não é o azulzinho, aquele outro WinPlot. E aqui eu consigo visualizar o meu refinamento e eu posso incluir aqui informações. Vou em Text e peço para ele escrever os índices de reflexão de cada pico, os índices de Bragg. Então, aqui eu tenho escrito cada índice de Bragg. E eu posso salvar como XY e eu posso salvar esse gráfico também. Tá? Eu posso exportar esse gráfico como BMP ou vetorizado, PostScript. E eu vou ensinar a plotar no próximo vídeo.